Olá, meu povo, vamos embora viajar na Bíblia Sagrada um pouquinho. Quero falar sobre Daniel, a história de Daniel. Vocês já ouviram falar? Já, Daniel na Cova dos Leões, Daniel lá no Palácio do Nabucodonosor. Gente, a história de Daniel é uma história muito bonita. Daniel foi pequeno nessa cidade de Nabucodonosor, né? Nesse palácio, e cresceu por lá. Daniel tinha tudo para ele ser revoltado, né? Mas o Daniel é uma pessoa que nunca se deixou influir por a vaidade, por a luxúria, por essas coisas que o mundo oferece. Eu quero dizer para você, Ana Maria, o que é que tem a ver a história de Daniel com a minha? Tem, com a minha e com a sua, para nós não deixar se corromper por a vaidade do mundo, para nós não deixar de servir o Senhor por os vícios, por a vaidade. Tem gente que não vai servir o Senhor porque diz, no coração não está pedindo, eu ainda não estou pronta. Se você for esperar ficar pronta, você não vai ficar pronto nunca, viu? Se você esperar sentir vontade, você não vai sentir nunca, porque o pecado não deixa. Eu vou falar logo no popular. O pecado não deixa. A coisa do mundo é bom. A vaidade é bom. Você não. Tem gente que não vai nem à igreja, porque, não vou usar um brinco, vou usar aquilo. Não, gente. Se corrompe, ele fica tão cego com as coisas do mundo, que a lei de Deus ele fica botando tudo enquanto, né? E hoje não dá para ir para a igreja, amanhã não dá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, para não ir ouvir a palavra. Porque ele imagina assim, se eu ouvir a palavra, eu vou ficar pensando, tá certo. E ele não ouve, ele se tranca de uma maneira que ele não ouve a palavra. Tem gente, tá entendendo? Vai para a missa, vai para o culto, vai para a igreja, mas ele não ouve, ele não deixa entrar aqui e sai aqui, não planta no coração. Por isso, aquela semente, aquela pessoa verdadeira, aquele Daniel verdadeiro, que ouça, ele vai para aquela missa, para aquele culto, mas ele não volta a mesma pessoa. Alguma coisa ele aprendeu lá. E aqueles que andam e nunca aprendem, é porque ele não deixa, ele não se permite. Ele se tranca para Deus. Por isso, e Daniel não se deixou se corromper para Deus. E o Daniel, lá o labor dos outros, que era tudo oferecido para ele, coisa boa, mas ele nunca quis nada disso. Viu? Ele queria mesmo era servir o Senhor com alegria e ousadia. Viu? Ele até proibiu os empregados lá, na época, de levar aquelas coisas para ele, aquelas luxúrias, aqueles vinhos, aquelas coisas, né? E aí começaram a dizer pro rei dele lá, da boca do louvor, que ele não queria aquilo, né? E aquilo começou a incomodar muita gente, né? Começou a incomodar o povo do palácio, porque ele não queria aquelas vaidades, aquelas coisas que tinha lá. E do mesmo jeito, trazendo aqui para a nossa vida agora, né? Quando você passa a servir o Senhor com ousadia e alegria, você começa a incomodar. Fulano de tal é chato, fulano de tal não presta mais para isso, fulano de tal é chato, fulano de tal que mora na igreja, agora vai ser beato de igreja, fulano de tal agora, aí porque. Pois é, resumindo aqui meu vídeo. Aí o Daniel tinha tudo para ser uma pessoa mal, né? Mas ele não se deixou corromper por a luxúria do palácio, da boca do Nabucodonosor, todo mundo já ouviu falar, né? Daniel era uma pessoa temente a Deus. Mesmo que ele foi pequeno lá para essa cidade, né? Ele tinha tudo para ele ser uma pessoa revoltada. Mas como ele era uma pessoa cheia de Deus e cheia do Espírito Santo, ele não se revoltou. E ele não se deixou levar por a vaidade do palácio. Ele mesmo, né, foi abrindo mão daquelas coisas. É tão tal que ele incomodou muita gente no palácio. E quando a gente está na igreja, que a gente começa a mudar de vida, a gente incomoda mesmo o povo. Porque a gente está com o Espírito Santo, a gente está cheio de Deus. É sinal que você está no caminho certo, né? É tão tal que o povo ficaram com tanto inveja do Daniel, que você viu falar, né? Que jogaram ele lá na cova dos leões, né? E pensando que o leão ia comer o Daniel. Da boca do Nabucodonosor, quando chegou no outro dia pela manhã, que chamou Daniel, ele estava lá são e salvo. Porque quando você tem Deus, você pode estar na cova dos leões, você pode estar na fogueira de fogo, que eles também jogaram, né? Eles na fogueira de fogo, mas nada lhe queima, nada lhe atinge, nada pega em você, porque você é cheia de Deus. Viu? Por isso que eu não sei o que você está passando na sua vida, mas entregue para Deus, que no momento certo, Jesus vai entrar com a providência. Viu? Me diga aí nos comentários se não é assim. Assiste, comente, compartilhe. Nesse 23 de janeiro de 2026, que Deus abençoe a sua vida. Receba e tome posse.